Temos, irmãos, que nos colocar de coração aberto na presença de Deus. Amém? Nós temos que ficar atentos para as oportunidades, porque Deus ele não quer ninguém inútil. Deus ele não quer pessoas indiferentes. Mas para que eu possa ser usado por Deus, eu tenho que enxergar a minha oportunidade. Diga glória a Deus. Principalmente, irmãos, para fazer a vontade de Deus. A disposição de uma pessoa para fazer a vontade de Deus é a atitude mais importante, é a atitude de fé mais plausível aos olhos do Senhor. Quando uma pessoa está disposta a fazer a vontade de Deus. As pessoas vêm para a igreja procurando a própria vontade e querem que Deus realize as coisas. E nós sabemos que a relação com Deus não é essa. Nós temos ouvido muitas pregações de prosperidade, de confissão positiva, e na prática nós sabemos que não é assim. Mas o verdadeiro cristão, ele está buscando a oportunidade para fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem sensibilidade para perceber as coisas, para perceber o que é verdadeiro, para perceber o que é legítimo e tomar uma atitude. Glória a Deus. E nós vamos ver isso. Eu quero que vocês orem da seguinte maneira: Senhor, eu estou atento, procurando a vontade do Senhor. Eu estou querendo ser um instrumento nas suas mãos. Que o Senhor faça grandes coisas através da minha vida e com a minha vida. Amém? Eu quero ser usado pelo Senhor. Feche os olhos. Feche os olhos, eleve o pensamento a Deus. E diga para Ele que você está esperando um sinal dEle, para que Ele possa te usar. Que você crê que Ele é o Todo-Poderoso, que você crê que Ele pode te dar condição, Ele pode falar com você. Se você está distante de Deus por qualquer barreira de pecado, também peça perdão, porque Ele te perdoa. Peça perdão a Ele. Pastor, eu me senti indigno, porque estou separado de Deus pelo estilo de vida que eu tenho levado, pelas coisas que eu tenho feito. E esse é o momento de você pedir perdão, de você pedir misericórdia, de você dizer que você confia nesse Deus, você confia na promessa da salvação, você confia em Jesus como seu Salvador e Senhor. E Senhor, apesar de você ter desobedecido, você se curva diante de Deus e clama por perdão, e clama por dependência. Mostre para Ele a sua fé, mostre para Ele a sua dependência. Diga para esse Deus para ter misericórdia, diga para esse Deus para te dar toda a condição, para que você possa louvá-lo com a sua vida. Senhor, me mostre a maneira como eu posso te louvar. Venha me despertar espiritualmente, que eu esteja despertado espiritualmente, sensível aos sinais de Deus, aos sinais de Deus. Me oriente, Senhor, porque eu estou disposto a receber a orientação espiritual. Apesar de ser carnal, eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito, eu quero andar pela Tua palavra. Eu não tenho feito isso, Senhor, eu não tenho me importado, meu Deus, mas eu quero nascer do Teu Espírito, eu quero ser despertado para ser um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos, para ser um verdadeiro servo. Eu quero Te servir, meu Deus. Fale com Ele, igreja, apesar de você estar distante, apesar de muitas coisas te seduzirem,
muitas coisas te afastarem da realidade espiritual, mas nesse momento você coloque para Ele a sua dependência, coloque para Ele a sua confusão, a confusão que há na sua mente, as coisas que você deseja, que não estão de acordo com a vontade de Deus, e você mude a sua oração: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, não seja feito o que eu quero, Senhor, mas seja feito o que o Senhor quer, seja feito o que tu queres, meu Deus, que eu possa ser um servo fiel, que eu possa ser um servo cuidadoso, e o Senhor vai me prosperar desse jeito. O Senhor vai me prosperar quando eu abrir o meu coração, quando eu me tornar um instrumento nas tuas mãos. É dessa forma que o Senhor me fará feliz. As bem-aventuranças estão na tua palavra, meu Deus. A tua palavra diz o que aquele que é feliz. A tua palavra diz que feliz é aquele que pacifica, meu Deus. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Nós clamamos a Ti, nosso Deus. O Senhor disse na Tua palavra: bem-aventurados são aqueles que dependem do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que não se acham autossuficientes, mas se tornam dependentes de Deus. São aquelas pessoas que clamam pela sua ajuda, são aquelas pessoas que te pedem direção. Esses são os felizes. Felizes não são aqueles que estão conquistando, meu Deus, sozinhos com as suas próprias forças. Felizes são aqueles que dependem de Ti. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero depender do Senhor. Eu quero, meu Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida. Eu quero ser consolado, meu Deus, porque o Senhor vai me receber na hora do meu choro, na hora do meu desespero. Eu sei que posso contar com o meu Deus. Que o Senhor coloque no meu coração a mansidão, e não a violência, e não o ódio, e não a raiva, mas que eu seja manso, que eu seja humilde, que eu seja dependente, porque a palavra diz que nestes corações o Senhor habita, no coração do arrependido, no coração do contrito, Senhor, no coração daquele que realmente se considera necessitado da força do Senhor, meu Deus. A tua palavra diz que feliz é o justo, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, e estes serão fartos. A tua palavra diz: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós te pedimos agora, sejamos, Senhor, tenhamos, ó Pai, a capacidade de ser misericordiosos, e o Senhor nos conceda misericórdia. O Senhor disse, meu Deus, felizes são os limpos de coração. Que o Senhor agora possa limpar o meu coração, porque eu reconheço a minha maldade, a necessidade de ser lavado. Eu sei, meu Deus, o quanto eu preciso melhorar, e agora eu me lembro dos meus pecados. Eu me lembro, meu Deus, da disposição para a prática do mal que ainda há no meu coração, e peço ao Senhor
que tire todo o mal da minha natureza e me faça, meu Deus, transformado, santificado, que eu seja limpo de todos os pecados, que eu me lembre de todos os meus pecados e reprove cada um deles e peça perdão arrependido, e assim, meu Deus, eu serei feliz, porque o Senhor vai limpar o meu coração, o Senhor vai me aliviar. Meu Deus, o quanto eu preciso de Ti, Deus soberano, Deus maravilhoso, meu conselheiro, meu Senhor. Eu abro o meu coração para Te ouvir e peço ao Senhor que fale comigo, que me dê direção e retira todo o orgulho, toda a autossuficiência, toda a altivez que houver no meu ser. Feche seus olhos, isso. Pode sentar agora, coloque as mãos no seu coração e continue buscando a Deus com essa oração de dependência. Pessoas que querem ser felizes estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Pessoas que querem vencer, elas estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Peça a Ele para te mostrar. Peça a Ele para te mostrar. Isso. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai abrindo os olhos espirituais, vai concedendo ao teu povo, meu Deus, a capacidade de agir para transformar as suas próprias vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos conceda orientação espiritual, o nosso coração, meu Deus, esteja aberto de fato e de verdade, porque a Tua palavra diz que o Senhor bate a porta do coração. Aqui estejam os verdadeiros convertidos, estejam os verdadeiros dependentes de Deus, não os fingidos, Senhor, não os hipócritas. Eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um religioso, mas eu quero ser fiel à proposta do Senhor. O Senhor disse na Tua palavra, meu Deus, que nos concederá vida eterna, que nos concederá salvação. E eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui para ser preparado para receber o meu galardão. Eu Te busco pela fé, eu Te busco porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso, eu Te busco porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei, meu Deus, que eu posso depender de Ti, porque o Senhor fará o melhor, o Senhor tem a sabedoria suprema, o Senhor sabe o tempo e a hora, meu Pai, de cada um de nós. O nosso tempo, meu Deus, pertence ao Senhor. O nosso tempo tem que ser, meu Pai, de acordo com a Tua vontade. O cronograma das nossas vidas é o Senhor quem escreve. Então vem agora nos envolver, vem agora, clame a Deus e peça a Ele para te envolver, peça a Ele para aliviar o seu coração. As pessoas que estiverem com seus problemas, peçam a Deus nesse momento para te acalmar, peça a Deus para te equilibrar. Pessoas que estão com dificuldades, você está diante do Deus que acalma, você está diante do Deus que te traz paz. Ele te concede a paz, Ele te concede a alegria, Ele alivia todos os seus temores, Ele retira os seus temores, Ele retira as suas preocupações, Ele te dá condição de superar, Ele te dá condição de ser útil. Mas você abre o seu coração para Ele nesse momento, abre o seu coração para Ele e diga para Ele: eu preciso de Ti, eu preciso da Tua luz, sem o Senhor eu não sou nada. Vai clamando, meu irmão, vai clamando, minha irmã, vai clamando. Faça uma oração como você nunca fez, uma oração da fé. Isso, mostre para Deus a sua dependência, mostre para Deus o quanto você crê que Ele é poderoso, o quanto você crê que Ele é misericordioso. Confie nele, diga para Ele: Senhor, eu quero Te respeitar muito mais do que eu tenho respeitado,
Eu quero te conhecer não por ouvir falar, mas eu quero te ver com os meus olhos. Eu quero ver o teu agir na minha vida. Eu quero viver na tua dependência. Eu quero descansar no Senhor. Isso. Vai clamando a esse Deus. Vai clamando a esse Deus, irmãos. Seja uma pessoa pacificadora. Seja uma pessoa pacificadora. Aceite a perseguição por aquilo que é justo. Em nome do Senhor Jesus. Seja uma pessoa que percebe as coisas. Isso, em nome de Jesus. Uma pessoa que se importa com as coisas. Uma pessoa que se importa com a própria condição e que quer mudança. Eu reconheço o mal, eu reconheço que precisa ser tomada uma atitude para mudar essa situação. Tem situações na sua vida que você não se importa, mas você deveria se importar. É por você não se importar que as coisas estão cada vez piores, as coisas estão cada vez mais ruins, mais difíceis. Abra o seu coração e peça a Deus. Louve a esse Deus, diga para Ele que Ele é o Todo-Poderoso. Diga para Ele que você crê que Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para mudar essa situação. Ele tem poder para mudar esse quadro. Peça a Ele para te dar toda a condição espiritual, para você fazer uma grande obra para a glória dEle. Até o meu problema será para a glória de Deus. Os problemas que estiverem diante de mim, o Senhor vai me usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse problema foi permissão de Deus para que a minha vida mude. Esse problema, meu Deus, que eu estou enfrentando foi para que para que haja uma grande mudança, uma grande transformação. Eu vou mudar esses fatos terríveis. Essas coisas que estão aparentemente me incomodando são para que eu tome uma atitude. O Senhor permitiu que algo de ruim acontecesse na minha vida para que eu pudesse tomar uma atitude para mudar e ser uma pessoa melhor. Toda a igreja diga: eu vou mudar esta situação que o Senhor está me mostrando que precisa de mudança, que precisa de transformação. O Senhor está, meu Deus, me dando uma sensibilidade, uma orientação espiritual no Senhor, para que eu possa tomar uma atitude e transformar algo na minha vida. Digam glória a Deus. Dependa desse Deus, igreja. Aqui eu vim para te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano,
magnífico, glorioso. Em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro, e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Aqui eu vim para te buscar. Fecha os olhos. Entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar? Em todo o universo alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso. Em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro, e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Toda a igreja. Deus soberano, magnífico, glorioso. Em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro, e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Digam glória a Deus, digam graças a Deus, e uma salva de palmas para Jesus bem forte, bem forte, para a honra e glória de Deus, bem forte para esse Deus que é o nosso Senhor e Salvador. Digam amém, digam graças a Deus, irmãos. Mais uma vez, boa noite, igreja. Graça e paz para todos os irmãos. Se nós prestarmos atenção em Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Amém? Se nós ouvirmos a mensagem mais clara que Deus deixou para a igreja nos últimos dias, o evangelho da salvação, tudo vai dar certo. Se nós tivermos percepção espiritual do que realmente é ser feliz, você realmente vai ser feliz. Amém? Não é ser feliz pelo seu jeito, mas é ser feliz pela forma que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Abram a palavra de vocês a Bíblia de vocês no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1.
Glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Neemias, capítulo 1. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos com o livro da Tua Palavra aberto, onde temos toda a orientação espiritual. E nós queremos receber essa orientação espiritual por revelação. O Senhor nos conceda a sabedoria espiritual, o conhecimento espiritual, abra o nosso entendimento espiritual pelo Teu Espírito que habita em nós. Se alguém aqui, meu Deus, ainda não tem o Espírito de Deus, eu aproveito essa oração para pedir ao Senhor para batizar essa pessoa, que essa pessoa confesse Jesus Cristo como Senhor, que essa pessoa creia no Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ela confesse isso, confesse que crê nessa obra redentora da cruz, confesse que crê na necessidade da salvação e saia daqui hoje com o selo que todos nós precisamos receber, meu Deus, porque a garantia de um cristão é o Espírito Santo. A garantia de um cristão não é tempo de igreja, não é bandeira de igreja, não é denominação, mas a garantia de um cristão é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele completa a redenção através de um processo espiritual, que é, meu Pai, uma graça do Senhor, é um favor de Deus, quando o Espírito Santo fala no nosso coração, quando Ele nos ensina, quando Ele nos mostra os nossos pecados. Então eu te peço, meu Deus, todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, todos que confessaram que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, estejam aqui, Senhor. Todos aqui sejam aqueles que confessaram de coração. Todos aqueles que estão aqui sejam os que creram no amor de Cristo. Os que creram no amor de Cristo receberam o Espírito Santo. Todos aqui sejam batizados pela sua graça, pelo seu poder e misericórdia. Ninguém saia daqui sem essa força, sem esse poder de Deus. Ninguém saia daqui, meu Pai, sem a Tua presença dentro do coração, sem esse avivamento espiritual, sem esse operador do avivamento, esse que nos faz cada vez mais interessados pelas coisas de Deus, esse que nos conserva na Tua presença. É o Espírito Santo que conserva um homem na presença de Deus. Só o Senhor pode fazer com que essa pessoa se firme na Tua presença. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor conceda o Espírito Santo, para que essa pessoa não se perca, para que essa pessoa tenha direção, ela tenha a direção do Senhor, essa pessoa viva em comunhão, essa pessoa saiba que só o Senhor é Deus, essa pessoa viva na dependência de Deus, porque isso é mais importante do que tudo, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor nos torne sensíveis, Senhor. Eu te peço, meu Pai, tenhamos visão espiritual para saber a hora de agir, venhamos a ter essa orientação espiritual para fazer tudo para a glória de Deus. O Senhor possa colocar em nós todos os sentimentos necessários para uma boa ação, para o sucesso,
não sentimentos do nosso próprio coração, mas sentimentos de Deus, sentimentos valiosos, sentimentos legítimos, verdadeiros, espirituais, nada produzido por impulso carnal, nada com segundas intenções, nada por força e violência, mas tudo seja pelo Espírito de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, por que muita coisa não muda? E por que nós não podemos fazer muitas coisas? Porque muita coisa não muda, muita coisa difícil não muda, muita coisa ruim não muda? Por causa da nossa indiferença. Amém? O problema, um dos piores pecados que tem, é a indiferença com as coisas contrárias que estão acontecendo na nossa vida e também com a vida das pessoas. Às vezes nós estamos vendo as outras pessoas sofrerem, amém? As pessoas estão sofrendo diante dos nossos olhos e nós somos o quê? Indiferentes. As coisas ruins estão acontecendo na nossa vida e nós somos o quê? Somos indiferentes. Ou seja, nós não percebemos como deveríamos perceber as coisas. Deus está mostrando, mas eu não consigo o quê? Eu não consigo ver. Eu sou uma pessoa insensível. Tem gente que é insensível ao próprio sofrimento. Eu digo eu me refiro a uma insensibilidade ao seu sofrimento e ao sofrimento de pessoas. Deus te usa na sua própria vida e Deus te usa na vida de outras pessoas. Por isso que eu falei no início da reunião que você orasse para que você fosse útil. Útil só para os outros? Não, para você também. Porque muitas vezes ninguém vai fazer nada por você, mas você tem condições de fazer. Diga glória a Deus. Você tem condições de fazer, mas eu digo a vocês, um dos piores pecados chama-se o quê? Indiferença. E Jesus mostrou que a indiferença era pecado. Jesus, quando ele citou aquela parábola do samaritano, ele disse que um sacerdote viu a vítima dos ladrões, todo ferido, e passou aonde? Passou longe. São pessoas que veem, mas são o quê? Indiferentes. Veio o levita, da mesma forma, olhou o cara caído lá, todo machucado, passou por fora. É assim que nós somos, irmãos, muitas vezes. Nós somos indiferentes. São pessoas que cruzam os braços diante da desgraça. São pessoas que diante do sofrimento próprio e do sofrimento alheio não fazem o quê? Não fazem nada. Não se tocam. As pessoas não se tocam diante de situações negativas. As pessoas não se importam. E isso é o motivo de nada mudar na vida de muitos. Eu não mudo a minha vida, e a oportunidade que eu tenho de mudar a vida das pessoas também, eu não faço nada. Nós somos inúteis, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com essa condição de inutilidade. Pessoas que não querem saber de nada. Pessoas que não se importam com ninguém. Tem filhos que não se importam com seus pais, sabe por quê? Porque vai dar trabalho. Pastor, se eu ligar, deve ter algum problema lá e eu vou ter que resolver, então é melhor eu continuar indiferente. Eu não vou visitar, porque quando eu chego lá, sempre tem alguma coisa que eu tenho que fazer, e eu não quero fazer. Irmãos, eu digo que você não faz nem por você e nem por ninguém. Você não faz nem por você. Você não tem percepção para a sua condição de vida desgraçada. Tem muita gente que está se matando e está indiferente. Tem muita gente que está carregando um fardo e não se livra do fardo.
está entrando em problema, mas não percebe. Falta de percepção. Isso é terrível. Por que as pessoas, muitas pessoas não conseguem exercitar uma grande obra? Não conseguem tomar uma atitude? Porque elas não têm percepção. Digam glória a Deus. Não tem percepção. Observam as coisas, mas não se importam com nada. Veem as coisas, mas não se importam com nada. Veem o estado das suas vidas, mas não estão se importando com nada. A primeira coisa, então, que você vai aprender nessa noite é se importar. Porque quando você se importa, você toma uma atitude. Diga glória a Deus. Quando você se importa com alguma coisa, você vai tomar uma atitude para mudar, você vai tomar uma atitude para superar, você vai querer reconstruir, você vai querer vencer. Pastor, meu casamento é uma porcaria. Mas você não está nem, você não está nem aí. Minha vida financeira está uma porcaria, mas eu não estou nem aí. Eu estou desempregado, mas eu estou indiferente à minha situação. E não pode acontecer nada, irmãos, de novo, na vida de uma pessoa que pensa desse jeito. Uma pessoa que não se incomoda, nem consigo mesma e nem com ninguém. Diga glória a Deus. Nós precisamos, irmão, nos motivar. A motivação, ela é uma forma que Deus concede, principalmente para quem tem percepção. A motivação, ela vem da dificuldade, ela não vem da facilidade. A motivação, ela nasce nos momentos difíceis, no desejo pelas conquistas difíceis. Aí vem o que, pastor? Aí vem aquela disposição de fazer diferença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A pessoa se torna disposta a fazer diferença. E Neemias é um dos exemplos. Esse livro de Neemias, ele nos ensina motivação. Ele nos ensina a tomar frente de situações, porque Deus está mostrando que precisa ser feito alguma coisa. Mas você tem que ter essa percepção. Essa situação precisa mudar. Irmãos, tem muitos quadros de vidas derrotadas que não mudam. Não mudam por quê, pastor? Por causa do comodismo, por causa da irresponsabilidade, por causa da indiferença. Pessoas que não tomam atitude. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, irmãos. Aquelas que estão observando o que está acontecendo. Outras estão, aquelas que não sabem o que está acontecendo no mundo. Outras estão observando os acontecimentos. E as outras que fazem as coisas acontecer. Esse grupo, esse último, os que fazem as coisas acontecer, são aqueles que estão fazendo diferença. Esses estão se destacando. Esses não estão indiferentes. Esses não estão vendo a banda passar. Esses estão querendo fazer a diferença. Esses estão querendo tocar a música. Diga glória a Deus. E esse homem, nessa palavra aqui, que queria fazer diferença, é Neemias. É o exemplo que todos nós deveríamos seguir. Neemias pertencia a esse último grupo, os que fazem as coisas acontecerem. Eu pergunto, vocês estão fazendo as coisas acontecerem? Ou vocês estão indiferentes? Ou as coisas ruins estão diante dos olhos de vocês, as coisas estão acontecendo, vocês estão vendo acontecer e não estão fazendo o quê? Ou muitos estão também não estão vendo, nem estão vendo. Uns estão vendo, não fazem nada. Outros não estão vendo. Mas o importante são aqueles que querem fazer as coisas acontecerem. Pastor, eu vou mudar esse quadro. Eu estou vendo, irmão, mas eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo e vou tomar uma atitude para mudar esse quadro. Diga glória a Deus. Eu vou mudar esse quadro.
E é isso que nós aprendemos. A atitude que Deus coloca no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração, essa verdadeira ação. Pastor, eu vou tomar uma atitude. E nós já conhecemos esse livro de Neemias. Quem é da igreja já conhece. Neemias, ele estava servindo como copeiro do rei da Babilônia, porque ele tinha sido deportado, a família dele tinha sido deportada, ele nasceu lá. Glória a Deus. E a palavra diz que Neemias recebe uma visita do povo de Jerusalém, que já tinha sido liberado, e pergunta como que está a condição do povo de Jerusalém, como que está a cidade de Jerusalém. Amém? Um século já tinha se passado, irmãos. Um século já tinha se passado de que o povo já estava livre, mas Jerusalém estava na pior condição. 100 anos já tinham se passado e a cidade de Jerusalém não tinha se levantado ainda. Isso é o que, pastor? Isso é o sinal da indiferença. Isso é o sinal de pessoas que estão vendo as coisas acontecerem e não fazem o quê? Isso é o sinal de pessoas que não estão vendo o quê? Não estão vendo nada. Mas Neemias procurou saber como que está o povo, como que está a cidade. Veja o que a palavra diz. Neemias 1, versículo 2. Que veio Anani, um de meus o quê? Ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram de quê? Do cativeiro e acerca de quê? De Jerusalém. Digam glória a Deus. Irmãos, olha para cá. Neemias fez o quê? Perguntou. Você não indaga. A pessoa indiferente, ela não quer saber de quê? Ela não quer saber de nada, muito menos de problema. Mas o bom é você procurar saber como que está a sua situação. O bom é você procurar indagar. Tem filho com problema. Tem filho que está com problema, mas você não quer o quê? Você não quer saber. Não, deixa quieto, não vou mexer com isso não. Deixa ele, deixa ela. Eu não quero saber. Mas Neemias perguntou. Neemias queria saber como que estava Jerusalém. Neemias queria saber como que estava o povo dele. Vamos repetir? Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande o quê? Grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está o quê? Fendido, e as suas portas o quê? Queimadas a fogo. Diga glória a Deus. Mas muitas vezes a sua vida está numa condição ruim. Pessoas que estão perto de você estão numa condição ruim. Pessoas que dependem de você estão numa condição ruim. E você não quer o quê? Você não quer nem o quê? Não quer nem saber. Esse é o nosso problema, irmãos. Não queremos saber. Neemias ficou lá em Suzã, mas ele estava lá com um propósito. Neemias, possivelmente pelo tempo, ele tenha nascido lá. Amém? Deus queria usar Neemias. E Neemias teve essa percepção espiritual. Deus quer te usar de alguma forma para a honra e glória do nome dele. Mas você precisa abrir os seus olhos. Deus quer abençoar a sua vida, mas você precisa perceber o seu estado. Você precisa perceber a sua condição. Você precisa perceber o que está acontecendo à sua volta. Porque você é um instrumento de Deus.
Diga glória a Deus. Ele perguntou à igreja, num papo informal, num dia como outro qualquer. Aquele encontro com Anani não foi um encontro oficial. Neemias era copeiro do rei. Anani chega no palácio e os dois se encontram. Eles não marcaram o encontro. Mas quem marcou o encontro? Deus marcou o encontro. Deus queria mostrar alguma coisa para Neemias. Neemias percebeu. Deus tem mostrado muitas coisas para vocês. E eu pergunto, será que vocês têm percebido? Deus tem mostrado o estado, a condição de vocês. Eu pergunto, será que você tem percebido? Será que você tem tido percepção de que algo precisa ser transformado? Naquele momento ali surgiu algo transformador na vida de Neemias. Mas Neemias podia muito bem ouvir aquilo ali e não se tocar. Eu estou aqui no palácio, eu estou tranquilo, eu estou bem, copeiro do rei, tenho a minha posição aqui, eu não estou nem aí com o problema do povo. Mas naquele momento ele precisava ter a sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade, porque Deus está mostrando que é hora de tomar uma atitude. Não é hora de continuar indiferente, irmãos. Tem coisas na nossa vida que estão sendo esclarecidas e que nós devemos ter percepção. Pastor, está na hora de tomar o quê? Uma atitude. E essa conversa aqui foi uma conversa simples. Mas o coração de Neemias estava o quê? Estava aberto. Neemias estava com o coração aberto para quê, pastor? Para perceber as coisas. Neemias estava com o coração aberto, com sensibilidade. Neemias estava pronto para ser usado por quem? Por Deus. A pessoa não tem esse coração aberto para uma orientação espiritual. Está duro, coração duro, aquela pessoa carnal, aquela pessoa egocêntrica, aquela pessoa autossuficiente, cega, que faz somente o que quer. Mas só que Deus quer te mostrar alguma coisa. Mas você tem que ter o quê? Perceber. Essa é a palavra-chave, irmãos, do culto de hoje. Percepção. O pastor falou hoje sobre percepção. E quem tem percepção tem oportunidade de mudança. Quem tem percepção, irmão, algo transformador pode acontecer a partir da minha atitude, mediante essa percepção. Por isso eu digo a todos aqui nessa noite, sejam sensíveis aos acontecimentos. Sejam sensíveis ao que Deus está falando com vocês, ao mensageiro que Deus manda, a um conselho de mãe. Às vezes a mãe fala, o filho diz assim, não, você não sabe de nada. Aí se dá o quê? Se dá mal porque não teve o quê? Sensibilidade para ouvir, não teve humildade para perceber que aquela voz foi uma voz enviada por quem? Foi uma voz enviada por Deus. Não teve a sensibilidade, o coração aberto para receber uma orientação do alto. Essa conversa aqui, irmão, não foi dentro da igreja, não. Não foi dentro da igreja que Anani e Neemias se encontraram, não. Eles se encontraram nos corredores do palácio. É dessa forma que acontece. Não tem formalismo para Deus falar com você, não. Você que tem que andar atento. Você que tem que vigiar os seus filhos. Não precisa chegar alguém, olha, Deus está me mostrando que tem algo para acontecer. O caixão está aberto, irmão. O caixão está aberto. Eu estou vendo 2 velas vermelhas. Tem gente que gosta de sensacionalismo. Mas não precisa de tanto sensacionalismo. Eu não preciso de um adivinhador. Eu tenho que ter sensibilidade. Eu tenho que perceber as coisas. Perceba como que está o seu casamento. Perceba como que estão os seus filhos. Perceba como que está o seu trabalho. Veja se as coisas estão indo bem. Veja se não é necessário uma atitude. Veja se não é necessário uma coisa nova. Não tem algo novo para ser feito.
porque Deus está mostrando, irmãos. Seja sensível. Deus sempre dá uma oportunidade para que você seja útil. Deus sempre mostra que há uma necessidade de uma tomada de atitude, ou algo diferente eu preciso fazer. E Deus escolheu Neemias para ouvir aquelas informações. Deus escolheu Neemias para se preocupar por Jerusalém. Deus, por Neemias ter ouvido, por Neemias ter prestado atenção na conversa, Deus colocou no coração dele a preocupação. Por quê, pastor? Porque a pessoa está ligada nos acontecimentos. Moisés só foi usado quando ele viu que a sarça queimava, mas ela não o quê? Ela não se apagava, ela não se consumia. Moisés percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo naquela sarça ardente. Ele olhou para aquela sarça, queimar é normal, mas não consumir tem algo sobrenatural. Diga glória a Deus. Eu tenho que ter percepção. Pastor, minha vida tem que mudar. Eu tenho que tomar uma atitude, porque Deus está falando comigo. Deus está falando comigo nessa noite. Eu tenho que mudar essa situação. Por que Neemias perguntou, pastor? Se a situação já tinha ocorrido há mais de 100 anos, que eles estavam tentando levantar Jerusalém. Digam glória a Deus. Por que ele perguntou se ele estava confortado na posição de copeiro do rei? Por que ele se importou? Por que ele teve pena do povo? Por que ele se entristeceu? Por que ele se preocupou com o bem-estar? Digam glória a Deus. Porque ele estava com o coração aberto, irmãos. Porque era um homem que estava buscando responsabilidades. O problema nosso é que nós não nos importamos, sabe por quê? Porque nós não queremos responsabilidades. Quando a pessoa não se importa, é porque ela não quer responsabilidade. Ela não quer comprometimento. Tem gente que não quer comprometimento nem com a própria vida, por isso que é uma vidinha, uma vida sem valor, uma vida sem novidades, uma vida sem alegria. Amém? Digam glória a Deus. Mas Neemias, ele quis saber. O problema é que nós muitas vezes não queremos o quê? Nós não queremos saber. Se você não quer saber, a situação vai de mal a pior. Perceba como que está o seu casamento, perceba como que está a sua relação, perceba como que está a sua vida. Veja se você não está se afundando. O seu estilo de vida está te afundando, a sua maneira de agir está te afundando, mas você está indiferente. A maneira de educar os seus filhos é a pior. E você está o quê? Indiferente. Esse é o problema, a indiferença. Esse é o problema. A falta de percepção que não gera uma atitude plausível. Você não toma uma atitude porque você é um conformado. Você vê os fatos acontecerem ou não vê, mas você deveria mudar os fatos. Isso sim é atitude. Repito, glória a Deus. Pastor, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa situação. E aí sim, quando você toma essa atitude de perceber, quando você toma essa atitude de querer mudança, de querer transformação, Deus vai te dar essa condição. Glória a Deus. Você vai levar os seus problemas para Deus. Neemias, ele quis saber. E saber implica responsabilidades. Saber que precisa mudar implica atitude. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero saber a fundo dos meus problemas. Eu quero saber a fundo. Neemias estava querendo saber do problema do povo. Mas eu trago a significação para a sua própria vida.
Tem pessoas também que você deveria saber do problema, mas você não quer saber. Tem mãe precisando de ajuda, tem filho precisando de ajuda, mas você não quer o quê? Você não quer saber, mas você deveria saber. Você deveria saber. Deus já mostrou o que é preciso, Deus já mostrou onde está o problema, mas você está correndo por onde? Você está igual o sacerdote, você está igual o levita, correndo por onde? Correndo por fora. Pastor, estou saindo fora disso, não quero o problema. Amém? Muita gente diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, e usam isso como fórmula de viver. Os olhos não veem, pastor, então isso não vai me fazer mal porque eu não estou vendo. Os olhos não veem, então eu não vou sentir dor nenhuma. Mas será que isso é uma verdade? Isso é contra nós, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a ignorância, ela vai ter um final muito triste. O próprio Deus disse: o meu povo sofre por causa da ignorância, por falta de entendimento, por falta de percepção. Amém? Por isso que eu digo que esse ditado, que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade. Isso não é verdade, irmão. Se ignorância fosse solução, seria tudo fácil de se resolver. Simplesmente eu digo, não estou nem aí para essa dívida, não estou nem aí para esse problema, não estou nem aí para isso, não estou nem aí para aquilo, estou fingindo que eu não estou o quê? Que eu não estou vendo, e estaria tudo resolvido. Não, quanto mais você adiar a atitude, a situação se torna cada vez o quê? Cada vez pior. E o final vai ser perda, prejuízo grande. Amém? Você vai se prejudicar muito por causa da ignorância. Por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento, por causa da falta de percepção, as coisas, eu repito, elas tendem a se complicar cada vez o quê? Muitas pessoas morreram porque não quiseram saber das suas enfermidades, por causa da ignorância, por causa de um exame. Por causa de um exame, você disse assim, eu não vou me fazer esse exame. E o tempo foi passando e o problema foi só o quê? Foi só piorando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou dando exemplos, irmãos. Eu estou dando exemplo para quê, pastor? Que o senhor está dando exemplo? Para cada um aqui colocar esse ensinamento na sua própria o quê? Na sua própria vida. É assim que se vem na igreja. A igreja eu venho para pegar a palavra e eu entrar na palavra. Vou ensinar a vocês como que se participa da igreja. O pastor está dando a palavra, você entra como personagem da palavra. Será que eu sou esse que não tem percepção? Será que eu tenho levado os fatos da minha vida de forma indiferente? Será que eu deveria ter tomado atitude e não tomei? São as perguntas que vocês deveriam estar fazendo agora aí. Glória a Deus. Você deveria estar entrando, trazendo essa palavra, a significação dessa palavra para a sua própria o quê? Aplicando ela na sua própria vida. Isso é uma revelação de Deus. Tem coisas na minha vida que eu tenho sido indiferente e elas só o quê? Elas só pioraram. Eu adiei atitudes, eu fui indiferente, eu fui irresponsável e as coisas só foram o quê? Piorando. Muitos morreram, irmãos, por não saber. Fazendo o estudo dessa palavra hoje, eu li no livro que um dos slogans da campanha contra a AIDS era esse: não morra por causa da ignorância. Não morra de ignorância, melhor dizendo. Amém? Não morra de ignorância. A pessoa não quer o quê? Não quero saber, eu não quero saber. Se você não quer saber, você vai o quê? Você vai morrer. Você vai morrer. E isso se aplica à saúde, isso se aplica a vários aspectos da vida, irmãos. Essa falta de percepção,
E as consequências dessa falta de percepção, ela se aplica a vários aspectos da vida. Eu digo a vocês, não ignorem os fatos. Procurem se inteirar das coisas. Tem gente que foge. O problema tem que ser resolvido hoje. Você diz, não, eu vou resolver quando? Amanhã, depois da manhã, semana que vem. Porque você não quer saber. Eu não quero saber. Você ignora o problema e ele continua a existir. Você ignora o problema, ele continua o quê? A crescer. Você deveria agir, você deveria conduzir algo, mas você fecha os olhos, você fecha os ouvidos. Você não quer saber da verdade. A verdade passa na sua frente, a verdade está diante dos seus olhos, mas você não quer o quê, irmã? Você não quer saber. Diga glória a Deus. Pastor, já era tempo de ter acordado. Já era tempo de ter me interessado sobre os meus piores problemas. Os piores problemas nós estamos querendo adiar. Nós não estamos querendo saber. Os piores problemas nós estamos rodando por fora. Nós estamos convivendo, fingindo que eles não existem. Não estamos nos interessando. Não estamos nos preocupando. Eu não estou dizendo ser curioso não, irmão, mas é realmente se interessar para resolver. Diga glória a Deus. Saia daqui hoje com essa atitude. Pastor, eu vou sair daqui hoje e vou procurar os meus problemas que eu fui indiferente, porque eles não estão, a minha vida não pode mudar se eu não resolver isso. A vida do povo de Jerusalém não podia mudar, irmãos, se alguém não tomasse uma atitude. A mesma coisa é a questão do nosso país. Se ninguém tomar uma atitude, o país não vai mudar. Se ninguém tomar uma atitude, a cidade de Campos não vai mudar. São pessoas que entram na política, entram, se elegem, mas elas são o quê? Indiferentes. Na verdade, Neemias foi um político. E um grande político. Todo político deveria estudar o livro de Neemias. Todo político deveria ter a sensibilidade de Neemias. Um homem que estava preocupado com a situação do povo. Mas eu trago isso para a minha vida pessoal. Qual é a preocupação que eu tenho com a minha vida, seu Carlinhos? Com a minha condição. Com as coisas ruins, difíceis, com os fatos que estão passando diante de mim, que eu precisaria tomar uma atitude, mas eu estou indiferente. Diga glória a Deus. Neemias, irmãos, ele quis saber, Neemias perguntou, Neemias se preocupou, amém? Ele perguntou, como que estão os nossos irmãos? Como que estão os seus parentes? Como que está a sua família? Como que estão os seus filhos? Como que está a sua vida? Como que está a sua saúde? Como que estão as coisas? Digam glória a Deus. Pergunte a você mesmo, meu irmão. Vamos repetir aqui? Versículo 2. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes. Essa indagação que nós temos que fazer para nós mesmos. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande o quê? Grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas o quê? A fogo. E sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e o quê? E chorei. Neemias chorou, irmãos. Só que tem gente que está na pior e não o quê? Não chora. Não chora. Mas o choro de Neemias não foi fraqueza. O choro de Neemias foi inconformismo. Amém? Olhe para mim, Ana Paula.
em conformismo. Em conformismo. Tem pessoa que está conformada com a situação que se encontra. Tem pessoa que não chora pelo estado de miséria que se encontra. Tem pessoa que não chora pela vida destruída, porque é indiferente, porque é irresponsável. Esse problema aqui não era pessoal de Neemias, mas ele estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado com o povo, irmãos. Ele ouviu que o povo estava na miséria. Ele ouviu que havia pobreza, ele ouviu que havia opróbrio, havia escravidão, que o povo estava desprezado, a cidade estava em ruínas, os muros fendidos. Ele viu que havia perigo. Ele ouviu um relato melancólico, triste. Eu pergunto, e aí? Você não vai fazer nada? Você avalia o quadro da sua vida, vê um quadro melancólico, triste, e você não se toca. É isso que Deus quer nessa noite aqui. Tirar muita gente do buraco, mas você precisa perceber. Você precisa perceber sua condição. Porque senão Deus não pode fazer o quê? Deus não pode fazer nada, você não tem sensibilidade. A Bíblia diz que Neemias chorou. Neemias chorou. Anani falou a verdade. Anani fez um relato verdadeiro, porque ele era judeu também. Ele também sentia pelo país, ele sentia pelo povo, ele sentia pelos irmãos. E o relato foi triste, irmãos. Neemias não chorou à toa. Anani deve ter falado de fome. Anani deve ter falado de crianças morrendo. Anani deve ter falado do estado de humilhação que o povo vivia. E a palavra diz que Neemias, sendo um homem de caráter, ele reagiu, ele chorou. Mas eu digo, o choro não é, aqui nesse caso, não é de fraqueza. O choro não é de fraqueza. Esse choro é o que, pastor? Esse é um choro de revolta. Esse choro aqui é uma reação. Nós temos outras histórias na Bíblia de homens que choraram. Jeremias chorou. Jeremias chorou por quê, pastor? Por causa do pecado do povo. Jeremias chorou por causa da rebeldia do povo. Jeremias chorou porque o povo se recusou a se arrepender. Paulo chorou pela condição dos Efésios. Jesus chorou por causa de Jerusalém, por causa da incredulidade de Jerusalém. São coisas que realmente elas agitam o coração. São coisas que levam as pessoas a uma agonia. Mas tem gente que não se toca. Não se toca com a sua condição e vai vivendo aquela vida miserável, vai vivendo aquela vida destruída, vai vivendo aquela vida sem expressão e não toma uma atitude. Por quê? Porque está indiferente à própria condição. A situação vai de mal a pior. E você não faz o quê? E você não faz nada. Mas quando a pessoa tem caráter, ela tem atitude, ela reconhece. E Neemias chorou. Eu pergunto, você tem chorado pela sua condição ou você tem dado risada? Tem gente que ri. Ri da desgraça, da própria desgraça. Tem gente que consegue se alegrar da própria desgraça. Mas por quê, pastor? São pessoas indiferentes. São pessoas que não estão nem aí para a sua condição, para o seu estado. Mas a palavra diz aqui que isso tudo pesou no coração. Quando você encara a realidade com razão, quando você avalia a coisa, irmão, quando você vê que a coisa está muito complicada, o ideal é você chorar. O ideal é você reagir. Agora, pior é quando eu chego nesse estado de indiferença. Eu não estou nem aí. Aí é complicado. E se você está nesse estado, que você hoje tome uma atitude.
Se você não estava chorando, peça a Deus para colocar um chorinho no seu coração. Senhor, que o meu coração pese diante da minha miséria, que o meu coração pese diante da desgraça de vida que eu estou vivendo, dessa destruição que eu estou experimentando na minha vida. Que o Senhor me incomode, que o Senhor me entristeça, que o Senhor me faça reagir diante da minha condição. Agora, que eu não fique indiferente. Esse estado de miséria ele não merece indiferença, mas ele merece uma atitude. Eu tenho que mudar esses fatos, eu tenho que mudar essa situação. Diga glória a Deus. Você tem que mudar essa situação. Isso pesou no coração de Neemias, irmãos, mas era um sinal de Deus. Um sinal de Deus para quê, pastor? Para que houvesse uma reação. Não é escapar dos fatos, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos escapar dos fatos, quando na verdade é preciso uma ação para mudança. Amém, minha filha? É preciso uma ação para mudança, é preciso uma atitude. Pastor, eu vou tomar uma atitude, não dá mais para continuar do jeito que está. E quando a pessoa pesa o coração, quando a pessoa começa a sofrer por causa do seu estado, é porque tem uma bênção logo depois. Quando você chora amargamente, quando você chora como Pedro chorou amargamente, quando Pedro chorou arrependido por ter negado Jesus, Jesus viu ali o arrependimento do coração de Pedro. E naquele mesmo momento Jesus falou: não, eu vou trazer você de volta. Jesus só olhou para ele. Jesus olhou para ele no momento que Jesus saía do julgamento na casa de Caifás. Pedro fitou os olhos de Jesus, Jesus fitou os olhos de Pedro, e a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Jesus havia falado para ele: você vai me negar 3 vezes. E Pedro não teve percepção espiritual. Pedro não recebeu aquela orientação de Deus. Foi uma orientação de Deus. Às vezes, irmãos, as coisas não precisam acontecer e eu já recebo o aviso do Senhor: vai dar errado, vai dar errado, não faça isso. Mas eu não tenho percepção, eu estou cego, eu estou indiferente, eu estou cego pelos meus próprios sentimentos, pelos meus próprios propósitos, pelo meu apetite carnal, pela minha cobiça. Isso cega, é um espírito que cega. Glória a Deus. Então nós temos que perceber os fatos, não tentar escapar. Eu tenho que tomar uma atitude, pastor. Digam glória a Deus. Eu preciso tomar uma atitude. O coração pesou. O seu coração não pesou, mas deveria pesar. O coração de Neemias pesou. O coração de Neemias sentiu preocupação. E quando vem a preocupação, é porque Deus está falando. Quando você se sentir preocupado, leve isso a sério. Tenha percepção. Alguma coisa me deixou preocupado hoje à tarde, mas o inimigo é tão astuto que a preocupação foi o quê? Foi embora. Eu percebi, mas não consegui tomar posse da mensagem, da orientação. Muitas vezes, irmãos, a preocupação vem e o quê? E vai. Eu tenho aquele pressentimento que as coisas vão dar o quê? Vão dar errado, mas eu não levo a sério. Eu não levo a sério. Mas aquele pressentimento foi um aviso de quem? Mas quem tem esse pressentimento? A mãe. Quem tem esse pressentimento? O pai. Quem tem esse pressentimento? A avó, que cuida de você. Quem tem esse pressentimento? A esposa, que fala com o marido: cuidado, vai dar problema. Mas nós não. Nós somos indiferentes. Nós estamos confortados nos nossos planos, nos nossos projetos. Nós achamos que tudo está muito bem, mas na verdade tudo está indo muito o quê? Tudo está indo muito mal. Amém? Mas quando vem o choro, esse é um bom sinal. Quando vem a lamentação, isso é um bom sinal. Quando vem a preocupação, irmão, isso é um grande sinal do Senhor.
é um sinal de Deus de que algo novo precisa ser feito, é um sinal de Deus que, se você considerar esse choro, se você considerar essa preocupação, Deus vai mudar essa história. Ele começa a dar condição a partir desse momento, quando eu levo em conta as coisas, os sentimentos negativos que estão vindo no meu coração, irmãos. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou seguir essa orientação do Senhor. Eu vou encarar a realidade. Aí, a partir desse momento, a providência de Deus começa a ser cultivada. Quando você leva em conta a preocupação, quando você leva em conta os fatos, quando você olha para o problema e vê a gravidade do problema, quando você sente o peso no coração, a providência de Deus começa a se manifestar. O agir de Deus começa a se manifestar. E foi nesse momento aqui que Neemias começou a agir, irmão. Mas esse choro aqui não é aquele choro de remorso, mas é um choro de arrependimento. Eu estou falando de um choro de arrependimento. Eu estou falando de um choro de reação. Eu estou falando de um choro de uma pessoa que acordou. Não é um choro porque não conseguiu fazer o que queria. Não, é um choro porque viu que estava errado, porque viu que estava fazendo a coisa errada. Foi um choro que lavou os seus olhos para que você enxergasse a verdade. Esse choro aqui é sinal de força. Esse choro aqui é sinal de reação. Esse choro aqui é sinal de revolta significante. Tem revolta que não muda, mas tem revolta que muda. Eu estou falando da revolta para mudar. Neemias chorou, porque Neemias viu que a situação precisava o quê? Precisava mudar. Você tem que fazer algo para quê? Para mudar. Pastor, eu vou mudar. E a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Amém? É assim que funciona, irmão. Como que começa, pastor? Eu caí na real. Neemias parou para quê? Parou para quê? Se o problema não levar você a sentar e a pensar, você vai continuar dando cabeçada. É isso que eu aprendo aqui. Primeiro passo, cair em si, igual o filho pródigo. Caiu em si. Primeiro passo, de Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Pesou o quê? Pesou o coração. Eu não estou satisfeito com a minha. Muito bom. Eu não estou satisfeito com a minha situação. Muito bom, né, irmão? Eu não estou satisfeito com o meu casamento. Muito bom. Eu não estou satisfeito com a minha situação financeira. Muito bom. Então você vai sentar e vai o quê? Primeiro você senta, faz uma reflexão da sua vida. O problema não era com Neemias, mas ele tomou o problema para ele. Talvez você não tenha ninguém que tome o seu problema. Então quem que vai ter que reagir? Você? Você mesmo. E é melhor, irmão, você reagir, porque alguém reagir por você, você não vai encontrar um Neemias na sua vida, não. Pode até encontrar, mas você não precisa de Neemias. Você precisa da orientação de Deus. Tem muitas mães aí como Neemias. Glória a Deus. Se tiver um Neemias, ouça, né, irmã? Se tiver um Neemias, minha filha, ouça. Se tiver um orientador, ouça. Se tiver alguém que se preocupe por você, muito bom. Mas o ideal é que você adquira esse espírito de responsabilidade pela sua vida, de responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo à sua volta, de percepção e atitude. Pastor, vou tomar uma atitude. A palavra diz, isso aqui me chamou a atenção agora. Assentei-me, glória a Deus, ou seja, parei para pensar, chorei, lamentei
Olha só, lamentei. Muito bom quando você está lamentando, porque está dando tudo o quê? Está dando tudo errado na sua vida. Você está lamentando pela sua condição. Você está lamentando porque você está só se dando mal. Muito bom que você percebeu a sua condição e você sentou para pensar, você chorou e você lamentou. Aí depois vem a melhor parte, irmãos. Lamentei, chorei, assentei-me por alguns dias e depois ele fez o quê? Estive jejuando e o quê? E orando. Diga a glória a Deus. Neemias ativou a sua o quê? A sua fé em Deus. É assim que Deus traz a pessoa de volta, ó. A pessoa para pensar, a pessoa vê o quanto a situação está difícil. É isso que Deus faz, mas tem que ter sensibilidade. Está dando tudo errado. Eu vou buscar quem? Já era para ter buscado antes, mas ainda bem que você voltou em tempo. Ainda bem que você chegou aqui hoje em tempo para pedir a orientação de quem? Para pedir a orientação de Deus. Pastor, eu quero hoje colocar Deus na minha vida. Aqui Neemias mostrou que ele era um homem de fé. Neemias mostrou que ele dependia de Deus. Posição ele tinha, irmão. Mas o problema de Jerusalém era o quê? Era maior do que ele. Neemias tinha um contato com o rei? Tinha. Mas o problema era o quê? Era maior. Neemias tinha influência? Tinha, devia ter até algum dinheiro. Pela posição dele, ele devia ter algum dinheiro. Mas só que o problema, ele viu que era muito o quê? O problema é muito maior. O problema você não pode resolver sozinho. Viver, irmãos, não está fácil. Decidir as coisas, irmã, não está fácil. A pessoa não se colocar diante do Senhor hoje é muito temerário, muito arriscado. A pessoa tomar uma decisão de fazer algo sem a orientação de Deus, tem tudo para dar o quê? Para dar errado. Eu posso ter planos, eu posso ter vontade, mas o desejo maior seja que a vontade de Deus seja feita. Diga glória a Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar. Sem Deus, irmãos, vai acontecer duas coisas. Primeiro, ou um fracasso miserável, amém, ou uma vitória miserável. Vocês já viram isso? Vitória miserável? Tem vitória que tem gosto de quê? De derrota. Tem gente que venceu, mas não convenceu. Tem gente que venceu, mas não está satisfeito. Sem Deus, eu vou repetir, acontece duas coisas: um fracasso miserável ou uma vitória miserável. Vitória sem Deus não presta e projeto sem Deus fracassa. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero Deus no controle da minha vida. Eu digo, irmãos, trabalhe muito. Pastor, mas eu tenho disposição. Tem, muito bom. Isso é um bom sinal, ótimo, muito bom. Mas espere muito mais em Deus. É isso que eu te ensino nessa noite. Você pode ser uma pessoa capaz, você pode ser um homem de disposição, você pode ter força, você pode ter inteligência, mas espere muito mais em Deus. Cuidado com a autossuficiência. E Neemias chegou e não pensou na posição dele privilegiada, mas a primeira coisa que Neemias fez foi buscar orientação de quem? Buscar a orientação de Deus. Neemias ora ao Deus dos céus. Jesus ensinou a igreja a orar como? Pai nosso, que estás aonde? Que estás no céu. Neemias orou ao Deus Altíssimo. Esse é o Deus da igreja. Esse é o nosso Deus. Jesus nos ensinou isso. Pai nosso que estás no céu.
soberano, está no lugar bem alto que nós não podemos alcançar. Esse é o nosso Deus, irmãos, maior, acima de todos os poderes da terra, acima de todos os reis, de todas as nações, de todos os presidentes, os homens que se consideram mais poderosos, eles são pequenos diante desse Deus. Pior que eles não percebem isso, e por isso estão se destruindo. Neemias buscou o Deus dos céus, irmãos, digno de louvor. Quem é esse Deus, pastor? Digno de louvor, digno de adoração, temido. Temido. Ele deve ser temido, ele deve ser respeitado, ele deve ser adorado, irmãos. Diga glória a Deus. Esse era o Deus de Neemias. Eu pergunto, e o Deus de vocês? Esse era o Deus que iria realizar uma grande obra. Neemias viu que a obra era grande, e só um Deus grande que pode realizar. O problema é grande, e só um Deus grande que pode solucionar. Diga glória a Deus. Dependam mais de Deus, irmãos. Dependam mais de Deus. Tem seus recursos, amém, muito bom, mas dependam muito mais de Deus do que dos seus recursos. Coloque Deus na frente. Cuidado com esse negócio de eu tenho carro, eu tenho casa, e fica orgulhoso por causa da posição financeira, por causa do diploma. Esse é que eu vejo, afundar. Como empresário, eu já vi muitos afundarem por causa do orgulho. Deus abate de uma maneira, Deus permite de uma maneira ou de outra a queda. Um ficou doente, o outro quebrou, o outro deu câncer, o outro daqui a pouco acontece um outro problema. No final o cara, ele é moído. Por quê, pastor? Porque não dependeu de Deus. E os que dependem de Deus, eu vejo levar baques fortes, eu vejo enfrentar grandes problemas, mas no final saem vencedores. Eu tiro por mim, esse testemunho é meu. Esse testemunho é meu. Enfrentar grandes dificuldades, grandes problemas e sair vencedor. E sair vencedor. Pessoas olharem e dizem, agora já era. Não, agora eu estou dando a volta por cima. Mas é esperar em Deus, não é ficar preocupado, angustiado, aflito. Não, Neemias teve essa fase. Se perturbou, pesou o coração, mas eu agora vou fazer o quê? Vou apresentar o meu espírito, vou apresentar minha condição, vou apresentar minha causa ao Senhor. Digam amém. A palavra diz que ele orou, irmãos. Ele passava por aflição. Ele precisava de Deus. Eu pergunto, e o Deus de vocês? Será que é grande o suficiente para lidar com os desafios que estão diante de cada um de vocês? Será que vocês têm invocado esse Deus? Será que o problema não tem sido maior, não? E Neemias lembrou do conserto. Quando nós chegamos diante de Deus, você tem que lembrar do conserto que Ele tem com você através de Jesus. Aquele que crê será o quê? Será salvo. Aquele que conhecer Jesus, aquele que receber Jesus, a Bíblia diz que será transformado em filho de Deus. Aí vem Jesus Cristo, aí entra o Evangelho nessa palavra. Falar que é vencedor é fácil, mas qual é o caminho, pastor? Nós temos que voltar para o Evangelho. Nós estamos pregando uma palavra do Velho Testamento, mas eu estou encaixando o que aqui? O Evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Somente por Jesus Cristo, somente pelaquela confissão da primeira oração, antes da palavra, você dizer que Jesus é o seu Senhor, você dizer que Jesus é o seu Salvador, você declarar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você pode chegar diante de quem? Diante de Deus. Neemias lembrou do conserto. Neemias lembrou da bênção prometida, a benignidade para aqueles que amam o Senhor. Jesus falou isso. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. E tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, assim será o quê? Será feito. Diga glória a Deus. É orar, irmão, a palavra do Senhor.
não é o seu anseio, não é o que você quer acalmar o seu coração, você quer ter paz, faça uma oração em nome do Senhor Jesus. O que é orar em nome do Senhor, pastor? De acordo com Jesus, de acordo com o Evangelho. Peça o que Deus te oferece, peça o que Deus te oferece, não peça o que você quer, peça o que Deus te oferece. Diga glória a Deus. Neemias, ele reconhece o pecado, irmãos. Eu tenho que tirar as barreiras que me separam de quem? De Deus. O pecado separa o homem de Deus. Se não for confessado, pastor, mas Jesus não pagou pelo meu pecado? Pagou pelos velhos. Mas os novos, você tem que o quê? Os novos você tem que o quê, irmão? Confessar, não fica com medo não, pode responder. Os novos, nós temos que confessar. Jesus pagou na cruz pelos velhos. Mas ele diz que ele é fiel para perdoar quando há o quê? Arrependimento. Então você vai dobrar o joelho. Você quer quebrar a maldição? Dobra o joelho e peça perdão. Se converta hoje. Pastor, eu pequei. Não importa, quando foi? Antes de chegar na igreja. Peça perdão agora, irmão. Use a sua fé em Jesus. Deus que prometeu perdoar, não é o pastor Luiz Fernando, não. Não precisa falar comigo, não precisa falar com o irmão. Não precisa falar com ninguém, não. É você e quem? Acabou o intermediário. Antes eu precisava ir no sacerdote. Antes eu precisava levar um cabrito para ser sacrificado, o cabrito ser imolado, o sangue ser aspergido no altar, por conta dos meus pecados. O sacerdote tinha que saber o que era. Eu hoje não preciso confessar para ninguém, não. E eu aconselho a não falar com ninguém, que se falar vai complicar. Se falar vai virar o quê? Fofoca. Irmão, você é meu irmão da fé, eu tenho que te confessar, eu matei fulano. Aí ele fala assim, o que, irmão? Puxa vida, irmão. Irmão. Não, pode deixar que Deus vai te perdoar. Daqui a pouco ele vai lá na polícia. Eu sei quem matou fulano. Eu sei quem matou fulano. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que confessar para quem? Você tem que confessar para Deus. Você tem que confessar para Deus, irmão. Não tem intermediário mais. Mas você tem que chegar aos pés do Senhor e falar com sinceridade. Eu errei. Neemias confessou o pecado e ele disse assim, ele se incluiu, pecamos contra ti. Eu e a minha casa, a casa de meus pais pecamos. Vamos lá, vamos ver aqui, versículo 5. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus o quê? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e o quê? E de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Digam glória a Deus. Irmãos, orem. Nunca é demais orar. Talvez uma terapia de oração bem prolongada diante de Deus é o que você está precisando. Pastor, mas o senhor leva a noite toda orando? Eu não. Mas eu oro. Amém. Coloque suas orações em dia. Procure estar todo dia pedindo perdão. Levantem de manhã, orem. Vão dormir, orem. Agradeçam pelo dia. Peçam força pela manhã. Lembrem-se do conserto, da comunhão. Me proteja, Senhor, me abençoe em nome de Jesus. Me abençoe. Me abençoe porque eu creio na bênção, na obra redentora da cruz. Eu creio no sangue que verteu na cruz do Calvário. Eu creio no perdão, eu creio na misericórdia. Tire o tempo de oração, porque isso vai acalmar o seu coração e vai abrir os seus olhos para o que se deve fazer. Diga glória a Deus.
A oração, irmão, estava clareando os olhos de Neemias. A oração estava abrindo a visão de Neemias para a atitude que ele deveria tomar. Ele não se precipitou, ele não disse, eu vou fazer isso, não. Eu vou orar a quem? Eu vou orar a Deus, para eu saber o que eu tenho que o quê? O que eu tenho que fazer, qual é a vontade do Senhor. Esse é o melhor caminho. Primeiro, não vá dar a cabeçada. Primeiro ore, para depois você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, mas ore primeiro. Ore primeiro, e ore de dia, e ore de noite. Neemias orava, olha o que a palavra diz aqui, vamos voltar aqui. Versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, olha a oração, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Digam glória a Deus. Ele invoca, irmãos, as promessas, ele pede a Deus para ouvir as orações, mas ele fala de uma coisa que é interessante, que existia na casa dele e existia no povo de Deus, a crise da integridade. Existe uma crise de integridade, pecamos contra ti. Amém? Essa crise de integridade envolve toda a igreja, irmãos. Quando um faz mal, todo mundo o quê? Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Quando um está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Quando um pratica o mal, todo o corpo é atingido. Quando você erra, as pessoas dizem, é membro da onde? Daí? Da igreja, ele é da igreja. Viu o que aconteceu com fulano? Mas ele era da igreja. Viu o que aconteceu com o Frodeliz? As pessoas estão falando o quê? Ela era o quê? Da igreja. O escândalo é maior porque ela era da onde? Da igreja. Isso é coisa do diabo. A crise de integridade, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a nossa integridade, porque nós somos membros da onde? Da igreja de Jesus Cristo. Neemias falou, olha, todos nós pecamos. Eu, a casa de meus pais, o povo, todo mundo pecou. Quando um cai, a igreja é afetada, porque a igreja é um corpo só. Então não adianta você ficar espalhando o problema da igreja, não. Quanto mais você fala, pior ofensa a igreja recebe. Nós temos que resolver o problema, diga glória a Deus. Nós temos que nos arrepender. Neemias pegou e confessou o pecado do povo. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com o povo, mas ele falou, Senhor, perdoa o pecado do povo. É isso que nós temos que fazer aqui um pelo outro aqui, orar, pedir perdão um pelo outro, perdoa os meus irmãos, perdoa o pecado dos membros da nossa igreja, que a nossa igreja seja lavada e remida pelo sangue de Jesus, que verteu na cruz. Chega de religiosidade, irmãos, chega de ficar querendo apontar o pecado, escandalizar mais do que já está. Mas para isso você tem que ter percepção. Neemias percebeu que havia necessidade de uma confissão. Amém? Nós não temos como escapar uns dos outros aqui, porque nós fazemos parte de uma igreja. Se você sair da igreja, você vai para outro corpo, e lá tem o mesmo o quê? O mesmo problema. Só que nós temos que tomar cuidado, pastor, eu preciso de integridade com Cristo. Lembre-se bem, irmãos, no pecado de Acã, o que Deus falou com Josué? Sabe o que Deus falou com Josué? Depois você abre lá em Josué capítulo 7. Israel pecou. Israel prevaricou. Ele não falou, não, Acã pecou, não. Israel. Todo mundo perdeu a guerra por causa de um. Aquela situação atingiu a todos. O que Acã fez trouxe maldição para todos. Por isso que nós temos que estar orando um pelo pecado do outro. Para quê? Para cercar, fechar o cerco contra o diabo, contra os ataques de Satanás, contra as maldições que vêm para derrubar a igreja.
veio para derrubar a igreja, mas nós temos que estar unidos, nós temos que nos fortalecer espiritualmente. O que aconteceu com Israel no tempo de Josué foi a derrota do povo de Deus numa batalha. Por quê, pastor? Eles começaram a ficar confusos. O espírito maligno conseguiu atingir o quê? O coração, colocou confusão, colocou vergonha. Mas a palavra diz que o pecado foi tratado e Israel voltou a vencer. Diga glória a Deus. Se nós tratarmos dos nossos pecados, irmãos, certamente nós vamos voltar a vencer. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos nos lavar, vamos nos santificar, porque a vitória vem, porque os milagres começam a acontecer. Coisas novas vão acontecer, pastor. Por quê? Porque nós estamos procurando conserto. Deus que prometeu perdão, não foi o pastor Luiz Fernando, não. Quem prometeu perdão, pastor, foi Deus. Por quê? Porque o perdão é necessário para que Ele possa abençoar. A igreja tem o perdão, Deus prometeu o perdão e nós vencemos através do perdão. Diga glória a Deus. As bênçãos são restituídas, irmãos. A necessidade aqui era a restituição do que se havia perdido. Mas para Deus restituir, você precisa se consertar com Ele. Para Deus restituir, você precisa orar. Para que você seja certeiro no seu propósito, coloque Ele diante de Deus primeiro. Ore. Pare com esse negócio de eu vou fazer, eu tenho força. Eu vou fazer por minha conta. Não, ore. Primeiro ore. Eu aprendi isso, gente. Antes eu dizia, eu vou fazer. Mas quando eu vou diante de Deus, Ele diz, não, você não vai fazer. Eu vou comprar. Não, você não vai comprar. Ou eu não vou fazer. Aí Ele diz, não, agora você vai fazer. Eu quero. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho que chegar diante do Senhor. Neemias creu em Deus. Neemias confiava no poder de Deus. Neemias sabia que Deus estava vendo. Neemias sabia que Deus estava ouvindo. Neemias sabia que Deus tinha poder para operar. Diga glória a Deus. Ele sabia que o Deus dele era Deus de milagres, fiel. E ele diz assim, vamos no versículo 10, irmãos. Estes ainda são teus o quê? Teus servos. Amém? Deus era fiel. Deus não abandonou o povo. Eu tenho certeza que o Senhor não nos abandonou. Eu tenho certeza que o Senhor ainda nos considera como servos. Nós que temos que tomar posição diante do Senhor. Tem gente que acha que Deus virou as costas para ele. Tem gente que diz assim, não, pastor, não tem nada a ver com Deus. Tem sim. O problema é que você não volta o seu coração para Deus. Neemias falou, versículo 10, estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte o quê? Olhe para mim, esse povo tinha pecado contra Deus, nós também pecamos contra Deus, mas Deus não nos abandonou. Você pode ter pecado contra Deus, mas Deus não te abandonou, você continua sendo filha de Deus. E se você não é, confesse Jesus hoje e se torne filho de Deus. Se converta hoje. Entre debaixo da fidelidade desse Pai querido, desse Pai que te ama. Se converta a Cristo hoje. Se converta a Cristo hoje. Pare com esse negócio. Pastor, essa palavra aí eu ouvi na outra igreja, é de reconstrução. Eu vou reconstruir o prédio, a casa, eu vou comprar o carro que eu perdi. Não é nada disso. Isso aqui é uma palavra de conserto, de aliança, de orientação espiritual. Parem de levar, de distorcer as coisas espirituais para o lado do materialismo e se coloquem na posição correta diante de Deus. Parem com essa teologia da prosperidade maldita que distancia vocês do Senhor e se coloquem na dependência de Deus. Deixe Deus falar primeiro e vocês falem depois. A teologia da prosperidade manda você falar e Deus fica calado. Deus não pode falar. Deus fica amordaçado na teologia da prosperidade. Nós temos direito a tudo e Deus tem o direito de fazer tudo. Mas só que Ele faz o que Ele quer.
Deus não é escravo de ninguém. Deus não é gênio da lâmpada, que é só você esfregar, como diz lá na Aladim, e aparece aquele gênio barrigudo, bojudo, e diz assim, pode pedir. Não, esse não é Deus não, irmão. Amém? Esse Deus, Ele quer submissão. Esse Deus, Ele é fiel a você. A partir do momento que você se volta para Ele, Ele te abençoa. Mas não é isso aí. E mais ainda ouvi-lo, mais ainda deixar Ele falar. Diga glória a Deus. A palavra diz, irmãos, que Neemias pede graça. Neemias pediu graça para que ele pudesse prosperar. Neemias pediu a força de quem? Do Senhor. Neemias pediu ajuda a Deus. Olha o que ele fala no versículo 11 para a gente encerrar. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu, dá-lhe graça. Você vai pedir o que a Deus? Você vai pedir o que a Deus? Graça, favor dele. Me conceda o teu favor, me conceda todos os recursos que o Senhor tem. Já não sou eu mais, Senhor. Já não é mais a minha força, Senhor, mas é a graça que o Senhor tem para mim, é a condição de vencer, o Senhor que vai me dar, pessoas para me ajudar, o Senhor que vai levantar. Peça a Deus, irmãos, para que Ele te ajude. Senhor, venha me ajudar, me dê força para caminhar. Aprendam aqui. Neemias sentou, Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias orou, e Neemias voltou a trabalhar. Neemias saiu para fazer alguma coisa em relação ao problema? Sim ou não? Não saiu. Vamos ver aqui o final. Dá-lhe graça perante este, no final do 11, irmãos. Dá-lhe graça perante este. Então eu era o quê? Era eu o quê? Ele continuou sendo o quê? Ele orou e voltou para onde ele deveria ir, irmãos. Ele voltou a fazer o que ele deveria o quê? Ele voltou a ser copeiro do rei. Por quê, pastor? Porque ele precisava esperar a Aí que está o segredo. Tem gente que ora e sai para agir, mas não espera o quê? A pessoa ora, pede o que ela quer e diz assim, não, está feito, agora eu vou fazer. Não, isso não é fé. Você ora, espera a vontade de quem? Você pode até colocar a sua, mas no final você fala o quê? Que seja feita a tua. Aí você espera um pouquinho, não faz o negócio agora não. Neemias voltou para a atividade anterior. Eu continuo sendo o copeiro do rei. Dá-me graça, agora vou explicar essa parte aqui. Dá-lhe graça perante este o quê? Este homem. A quem que Neemias estava se referindo? Ao rei. Ele precisava, Deus começou a abrir os olhos dele. Veja que a oração deu uma pontinha da visão da solução do problema. Qual seria a solução do problema? O próprio rei. Ele pediu que Deus tocasse no coração de quem? Do rei. Dá-me graça perante este homem, ou seja, que eu possa influenciar o rei, porque a única maneira de reconstruir Jerusalém, só se o rei me der todo o recurso. Eu vou precisar de material, eu vou precisar de guarda, eu vou precisar de segurança. Amém? Eu vou precisar de autorização nas províncias pelas quais eu vou passar. Tudo já veio aonde? Na cabeça de Neemias, mas ele precisava o quê? Da resposta de quem? De Deus. Ele voltou para ser copeiro. Ele não ficou arisco pensando, agora eu vou falar com o rei. Não.
espere a hora. Espere a hora. Você faz a oração e espera a resposta de quem? Certo de que você vai receber. Certo que você vai receber. Digam glória a Deus. Neemias chorou sentado. Neemias lamentou. Neemias orou. E Neemias voltou a trabalhar a igreja. Esperou. Quem está diante de Deus com fé, espera, porque a resposta vem como tem que ser. Deus começa a abrir o entendimento. Deus começa a mostrar o que Ele quer para você. Acredite nesse milagre, não se precipite. Neemias não se precipitou, ele esperou a resposta, ele esperou a vontade de Deus. Não espere a sua vontade, mas espere a vontade de Deus. Isto é que é oração. Oração não é eu quero isso, eu quero aquilo, se o Senhor me der isso, eu vou te louvar, Não, isso não é oração, isso é pretensão. Oração é quando você se coloca diante de Deus e espera a resposta. Senhor, o Senhor vai me mostrar o caminho certo, na hora certa, e eu vou esperar essa resposta sem ansiedade. Eu vou voltar para a presença do rei, vou voltar a ser copeiro do rei, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero o sinal de quem? Eu quero o sinal de Deus. Diga glória a Deus. Você tem que confiar, irmãos. Deus, Ele trabalha em nós, Deus, Ele trabalha por nós, e a palavra de Deus diz que Ele faz mais do que o que nós pedimos e do que o que nós o quê? Quando nós temos fé. Ele faz muito mais do que isso que você está pedindo, muito mais do que você está pensando, quando você depende dele. E Neemias entendia isso, mesmo sendo um personagem do Velho Testamento. E nós somos do Novo, nós somos da Nova Aliança, nós somos do tempo de Jesus. Se nós confiarmos, irmãos, nós vamos ter a resposta de Deus. Glória a Deus. Então confie no resultado. Confie no resultado, o resultado vai ser favorável. Neemias começou a ver o que ele precisava, Neemias se equilibrou, ele já teve um pensamento, espera aí, o rei pode me ajudar? Eu vou pedir a Deus para abrir o coração do rei. Isso já era uma resposta da oração. Ele começou a raciocinar, irmão, começa a abrir o entendimento, a partir do momento que você dobra o joelho diante de Deus, aí o seu entendimento começa a se abrir. Amém? O seu entendimento começa a se abrir, minha filha, quando você dobra o joelho, mas espera com confiança. Neemias sabia que Deus era grande, Deus dos céus. Veja a oração dele. Isso aqui foi falado com emoção, irmãos. Isso aqui foi falado com sentimento forte. Deus terrível, temido, digno de temor, digno de respeito, poderoso. Aí você chega... o senhor não quer fazer, cheio de manha, o senhor não quer fazer, eu estou pedindo, o senhor não me responde. Parece que você está falando com um moleque. Você está falando com Deus, irmão. Ele quer intimidade, quer, mas Deus quer uma intimidade respeitosa. Deus, Ele quer homens e mulheres com temor santo, pessoas que chegam, não falam o nome dele em vão, mas respeitam. Respeite o Senhor, confie no Senhor, pode confiar que Ele vai responder, pode confiar que a resposta vem. O que aconteceu com Neemias? O homem que estava chorando, de coração pesado, conseguiu o quê? Tranquilidade. Ele começou a enxergar o que ele deveria enxergar. A palavra mostra que Neemias, ele começou a ver o que ele precisava. A palavra mostra que ele se equilibrou. A palavra diz que a paciência voltou. Ele viu que ele tinha que esperar Deus agir. Isso é fé. Paciência. O choro vai cessar, porque não adianta ficar chorando a vida toda. O peso no coração tem que passar, mas eu tenho certeza que Deus vai o quê? Deus vai agir, porque Ele vai responder. Amém? Deus vai responder. Neemias, depois a palavra diz que ele foi para Jerusalém, mas isso já é outra história. Fecha a Bíblia.